Boa tarde, galera. Com um novo visual, sendo hoje segunda-feira. Cheguei no Uruguai no dia 18 de novembro. Atravessei a fronteira por Aceguá. Aceguá, no caso, são duas cidades com o mesmo nome. Uma é brasileira e a outra é uruguaia. Uruguacha, como falam acá. E... bom, esse no caso é relacionado ao programa que eu havia dito. Já está no segundo episódio, basicamente. Algumas coisas talvez não tenha sido claras, mas enfim, se caso alguém tiver alguma dúvida, pode mandar perguntas que eu posso fazer até um vídeo falando um pouco sobre isso, sobre essa viagem, o Salvador para o mundo. Então, depois que saí de Itacaré, um monte de coisas aconteceram, muita coisa interessante aconteceu, muitos medos foram superados, a solidão também já foi bem diferente, já foi uma solidão meio que necessária, algo que é como se fosse uma benção na vida. Então o primeiro lugar que eu parei depois de ter saído de Itacaré foi em Porto Seguro, onde eu conheci o índio e ela vem Ricardo. Vai pra lá, porra. Aí eu conheci um índio em Porto Alegre, que foi o Tapurumã, e foi uma das experiências mais agradáveis que eu tive, porque foi um momento de tranquilidade. Ele havia até desenhado um símbolo no meu ombro, que o símbolo significava a vida continua, e isso foi muito significante para mim. Já sumiu porque era de carvão e era uma tinta que ficava apenas 15 dias, uma tinta natural, feita de carvão e acho que genipapo, se não me engano. Já vou! Espera cá! É que a galera tá tomando banho, a água daqui é muito gelada. Aqui a água é 16 graus, eles estão dizendo que tá quente. Quente uma porra. Na Bahia é 36 graus. Mas então, aí eu saí de lá e fiquei em Porto Seguro, saí de Itacaré e fiquei em Porto Seguro. E Porto Seguro foi meio que uma fase de crescimento. Tive contato com os índios pataxós, e eles me acolheram muito bem. E logo depois a viagem só foi a coisas incríveis, vi coisas incríveis, vi animais que eu nunca havia visto, búfalos, nunca havia visto búfalos, e eu vi búfalos no sul da Bahia. Atravessei rios no sul da Bahia, rios de 40 quilômetros de percurso e 2 horas e meia só navegando. Eu não pude infelizmente resistir a esse momento, mas foi um dos momentos muito marcantes para a minha viagem. Eu conheci pessoas no meio do caminho também. A primeira pessoa que eu conheci foi um brasileiro. O primeiro brasileiro, na verdade, que eu conheci foi no sul da Bahia. Os outros que estavam pedalando eram todos de fora do Brasil. Eram argentinos, chilenos, e muitos outros mais. E foi daí que eu também comecei a aprender, depois de estar em Porto Seguro, foi quando eu aprendi a me alimentar na rua. O fogareiro, por exemplo, que eu levava, eu não precisava mais, porque eu já sabia como é que eu poderia conseguir uma comida. E por incrível que pareça, eu nunca fiquei sem almoçar, nunca fiquei sem tomar meu café, nunca fiquei sem jantar. Para falar a verdade, eu nunca deixei de comer na rua. Teve dias que houveram uma certa dificuldade, assim, eu conseguia pouca comida para a fome que eu tinha, mas não, sempre conseguia uma marmita, alguém eu pedia nas casas, as pessoas me davam, era bem interessante, quer dizer, é bem interessante.
E a última vez que eu consegui algo, por exemplo, chegando na padaria, foi em Charqueada, uma cidade interiorana do Uruguai. E foi a última vez que eu pedi alguma coisa para comer, que foi 2 pães que me deram. Os pães, sinceramente, foram deliciosos. Depois, na verdade, teve até um fazendeiro que me deu uma tigela de café. Eu falei, hermano, um pouquinho de café. E ele trouxe uma panela cheia de café, com um pão que, rapaz, eu deixei. Sobrou muito ainda café. Eu fiquei com a pena, porque eu não posso jogar comida fora. Pra mim é meio que uma maldição fazer isso. De tanta coisa que eu vejo aí na rua jogada fora, os restaurantes mesmo produzem muitas comidas brasileiras. E eles jogam muito fora, os restaurantes brasileiros. A bicicleta, por exemplo, também achei que fosse uma coisa que não ia dar pra seguir viagem. Até agora só troquei 2 pneus, troquei agora. O último que eu tinha, por exemplo, rasgou. Isso foi porque estava muito quente, então ele acabou se derretendo de tanta rotatividade. Teve um momento que eu fiquei uma semana pedalando sem parar. Só parava para comer e dormir. Todo dia fazia esse pedal. Era algo que, como eu não tinha assim, eu ainda estava meio que procurando um destino, uma razão, um meio de forma de sobreviver, a gente estava encontrando muitas dificuldades. Mas até o momento ainda encontro muita dificuldade, principalmente por preconceito que brasileiros são com brasileiros. Eles não gostam muito de receber os próprios irmãos, vamos dizer assim, preferem de fora. E percebi que isso é em todo mundo. Aqui no Uruguai também é a mesma coisa. Da Colômbia eles estão falando que é o mesmo também. E são essas coisas. Esse, no caso, é o 3º episódio dessa questão, desse pequeno programa, mini programa que eu estou fazendo, Salvador pro Mundo. Quando possível eu vou fazer o outro episódio, até onde eu achar. Eu não vou saber exatamente quantos episódios eu vou fazer, porque vai surgir as ideias no momento, e aí eu vou e publico. Mas até então, eu estou aqui encerrando esse episódio, por enquanto, 3º episódio. Logo mais pretendo sim lançar o 4º episódio, falando agora sobre quem eu era em Salvador. Vou falar um pouco sobre quem eu era, vou falar dos pedais que eu fazia parte, o pedal do asfalto, o pedal que eu queria fazer parte, que era o Jarral, a viagem de pedal de 500 km e outros mais, pedal Pernalonga, pedal Giro Artes, também vou começar a falar um pouco sobre esses, que tem um pouco, alguns tem muito a ver e outros tem pouco a ver. Vou procurar falar um pouco de todos eles. E depois nós nos comunicamos mais. Até mais então, um abraço. Vou aproveitar o sol, que aqui não é todo dia que faz sol, e essa água nem todo dia está menos fria. Até mais, abraço.